Boa tarde, pessoal. Estamos gravando mais uma aula para a nossa continuidade, para nossas aulas de psicologia organizacional ou a psicologia do comportamento organizacional. Vamos dar uma boa de uma agilizada, até por conta da aula que não tivemos essa semana que passou, por esse feriado meio de última hora. Então, nós vamos abordar alguns pontos sobre psicologia social no trabalho. Um outro slide que eu devo encaminhar, administração científica, a estrutura e conceitos. Depois nós vamos abordar dinâmica e estrutura, dinâmica de grupo e conceitos, né? Estrutura e conceitos, dinâmica de grupo, principais teóricos, e dinâmica de grupo, grupos primários e secundários. Basicamente, vai ser um trabalho de atualização, tendo em vista que nós já demos uma abordada anteriormente no início das nossas aulas. Houveram algumas mudanças, como eu disse, em função do plano de aula renovado, então vamos dar uma pequena corrida aqui, me perdoem se eu correr demais. Primeiro, dar importância à ideal do trabalho, à identidade do trabalho, recursos e modo de vida do trabalho. Lembrando, nós tivemos mudanças significativas no modelo social mundial. Legal? Sai o feudalismo e entra o capitalismo, né? Portanto, o capitalismo foi e continua sendo, até o momento, o principal modelo de desenvolvimento profissional, desenvolvimento de trabalho, enfim, é a moeda corrente em termos de, como é que eu posso dizer, de valores, de vida moderna e tecnologia. É o capitalismo que está propondo isso tudo. E, como eu disse, as mudanças de comportamento no contexto organizacional, e isso está lá no conceito, até o próprio da própria plataforma Saga está dizendo isso, mudança de comportamento no contexto organizacional. Por conta desses modelos, o indivíduo ele vai se adaptando, ele vai se envolvendo nessa proposta capitalista porque precisa atender necessidades. Lá atrás que a gente falou de necessidades primárias e secundárias. Eu não vejo esse modelo de comportamento ou mudança de comportamento isolado. Como eu disse, a sociedade, a empresa, a organização, ela está dentro do contexto social. Então, o indivíduo, ele continua sendo o mesmo cidadão, o mesmo indivíduo, com suas regras, valores, padrões de comportamento. Entretanto, ele vai se adaptar ao contexto organizacional. Porque a própria organização tem regras, tem hábitos, tem valores a serem preservados. Portanto, a mudança de comportamento vai muito em função de como a empresa atua. Ela é tão dinâmica quanto. Vamos imaginar uma empresa que ela já tem aí 50 anos no mercado. Ora, essa empresa também acompanhou mudanças sociais. Então, o que era valor para ela no início da sua fundação, hoje já é um outro modelo de comportamento e que espera que o seu colaborador o faça, ou seja, que ele assimile esses novos modelos de comportamento. A formação profissional e social do indivíduo vai de encontro à tecnologia e ao capitalismo, né? Hoje nós somos obrigados a ter uma boa formação profissional e também essa formação profissional está muito envolvida com a minha formação social, né? Por isso a gente prioriza a formação educacional e no Brasil hoje nós corremos um risco muito grande de nos perdermos educacionalmente falando em função do baixo nível de qualidade de ensino, então muito ruim. E isso reflete na formação profissional. Então nós temos uma mão de obra não tão qualificada se comparado com outros países do mundo. Isso é um risco muito grande, porque a tecnologia está aí, e as pessoas têm que se envolver, elas têm que aprender, e não é aprender somente para aquela atividade, a pessoa tem que ter um certo espectro, uma abertura profissional maior do que essa, mais somente verticalizada.
Hoje em dia, pega-se o indivíduo, muitas vezes ele sabe fazer só aquilo, ele não sai daquele campo. E às vezes, hoje em dia, há uma necessidade de uma abertura maior, uma maior flexibilização em termos profissionais. E socialmente nem se fala da importância da flexibilização. O ambiente e condições de trabalho também é um conceito que está numa das teorias Saga, né? O ambiente, o tema de lá é exatamente esse, né? O ambiente, clima e condições de trabalho. Aí nós vamos ver que no próximo slide nós vamos falar dos principais teóricos. Um deles, ou pelo menos dois deles, é o Taylor, né? O Frederick Taylor e o Elton Mayo, que eles desenvolveram todo um trabalho, toda uma pesquisa, caracterizando que o ambiente de trabalho ele é de fundamental importância, que envolve questões emocionais, envolve motivação, envolve uma série de outros fatores que propiciam ao indivíduo ter uma longevidade melhor e o prazer em trabalhar em determinadas empresas, desde que elas ofereçam as condições, né? Enquanto o indivíduo oferece a sua qualidade de mão de obra, oferece o seu empenho, a contrapartida está numa empresa oferecer boas condições de trabalho. Por exemplo, luminosidade, espaço de trabalho, ferramentas são importantes para o desenvolvimento do trabalho e vai por aí fora. E, é claro, um clima de liderança bom, aí entra toda uma questão motivacional e aí os líderes têm um papel fundamental, que a gente já discutiu, questões do papel ou dos papéis dentro da organização. E isso reflete na velocidade das mudanças que vem acontecendo. Se nós observarmos as primeiras indústrias efetivamente no século XIX e mais precisamente século XXI, a gente vê que as mudanças foram fantásticas em função da tecnologia, né, e o quanto influenciou o ambiente social, né? As nações cresceram, as cidades cresceram, as propostas sociais cresceram, as condições sociais melhoraram, o conforto, o atendimento às necessidades primárias e secundárias são, sem sombra de dúvida, uma grande mudança e com muita rapidez que a gente observa. E isso reflete nas políticas públicas governamentais ou as políticas do governo em termos de trabalho, a garantia, direito e obrigações. Lógico que todas essas mudanças, todas essas condições proporcionais. Então, o governo, ou pelo menos os governantes, eles precisam de estar atentos para, quando exigir, também oferecer. Então, essa mão ela é de ida e vinda, é de duas mãos, né? O governo atuando, dando as condições e, ao mesmo tempo, as empresas dando as condições e também obtendo as obrigações, ou seja, a qualidade do trabalho do trabalhador. Isso é fundamental para um país se desenvolver em termos de desenvolvimento organizacional e desenvolvimento social. Ok, gente? A administração científica, lá dos idos, até comentei já, no pós-Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, permitiu que, por exemplo, uma nova ideia de empresa surgisse, surge ali o RH propriamente dito. Primeiros sinais de uma estrutura de RH existem com Elton Mayo, Taylor, Fayol, Frederick Lillian Gilbert e Henry Gantz. São pessoas que, antes de tudo, fizeram pesquisas, fizeram estudos sobre o ambiente organizacional, o clima organizacional e as condições que essas empresas ofereciam. E propuseram mudanças, propuseram alterações no ambiente e isso ajudou muito as condições de trabalho e que elas vêm se transformando ao longo de toda uma jornada. A exemplo disso, papéis de transformações e responsabilidade do RH, por exemplo, nós vamos observar, agora eu quero ler para vocês aqui no slide, o quanto as mudanças aconteceram, até em função do que a gente abordou lá atrás. Então, anteriormente e atual, vocês vão ver depois no slide de vocês aí que eu vou enviar. Anteriormente, lá no início,
a empresa era operacional e burocrática. Hoje, atualmente, é estratégica. Politicamente e controle. Policiamento e controle. Hoje, parceria e compromisso. Olha a diferença. Curto prazo e imediatismo. Longo prazo. Administrativo, consultivo. Veja que a ideia de administração científica passa a ser uma consultoria científica, vamos poder usar esse termo. Foco na função, foco no negócio. Então, olha como mudou aí. Reativo e solucionador de problemas. Proativo e preventivo. Coisa rara. Nesse nosso país, muito pouco se fala em proativo e preventivo. Proativo parece que está melhorando a ideia. Foco interno e preventivo. Foco externo e no cliente. E, por último, foco na atividade, nos meios, e o atual, foco nos resultados e nos fins. Então, vejam o quanto nós tivemos de mudanças ao longo de todo esse período, vamos considerar aí, esses 120 anos, um pouco mais, 150 anos, de desenvolvimento organizacional e o quanto os profissionais do RH, aqueles que são voltados para o desenvolvimento humano dentro das empresas, contribuíram e vêm contribuindo para um ambiente, uma condição de trabalho cada vez melhor. Afinal de contas, a gente observou que o indivíduo ele trabalha 8 horas, ele passa basicamente 6 a 8 horas, já disse isso, dentro de uma empresa e, portanto, é necessário e importante que ele tenha uma condição de trabalho satisfatória para ele não desmotivar, não se sentir um pouco muito mais, entre aspas, obrigado do que ter prazer em trabalhar, que é o que a gente acabou de ler, né? Que a gente é consultivo, a gente deve procurar sempre cada vez melhor e não simplesmente cumprir obrigação. O que vem a ser, então, uma dinâmica de grupo, né? Pegando um foco um pouco maior aí. Na verdade, a dinâmica de grupo é uma ferramenta, né? É um meio, uma maneira que se trabalha os indivíduos para poder, de repente, entender que o trabalho em conjunto, integrado, o resultado é melhor, que a individualidade ela não propicia um desempenho adequado, se torna muito cansativo. As pessoas elas são motivadas pelos próprios colegas, há um ensinamento de novos conhecimentos, a troca de conhecimento com essa ferramenta chamada dinâmica de grupo proporciona o indivíduo aprender novas coisas, ele não fica isolado, né? Ou seja, inúmeras condições a dinâmica de grupo oferece, mesmo quando o grupo tem como objetivo desenvolver uma determinada tarefa, existe uma troca de conhecimento ali, né? Cada elemento com a sua função ensina o outro a como fazer. Então isso é fundamental, não é trabalho estanque. Cada um faz uma parte, depois faz outra. Ilustrando para vocês o quanto é importante o trabalho em grupo. Quando eles se unem, discutem, planejam e aí executam uma tarefa. Isso é uma dinâmica de grupo. Isso é um trabalho em equipe. Legal? Ok? E nesse ponto, o que a dinâmica de grupo tem como objetivo? É que eu falei agora, integrar, desinibir, divertir, refletir, apreender, motivar, apresentar e promover o conhecimento entre as pessoas. É o que eu acabei de falar para vocês. Independente de onde estamos, independente do local que estamos, quando nós estamos com a galera, quando nós estamos nos divertindo, mesmo seja numa condição social, nós estamos aprendendo, nós estamos desenvolvendo conhecimento, mesmo sistemático, como eu já falei, tipo de aprendizagem. Estamos sempre aprendendo. E quando a gente se concentra, quando um grupo se concentra, uma equipe, a pessoa se concentra para desenvolver uma tarefa, é o mesmo processo de se encontrar sei lá,
vida social, num barzinho, num local, num sítio, enfim, onde as pessoas se reúnem para uma atividade qualquer social, e ali, na conversa, na discussão, no bate-papo, se aprende muito, porque a conversa é muito variada. É diferente do objetivo central, né, de uma atividade da empresa, onde a equipe se reúne para desenvolver uma determinada tarefa, desenvolver um determinado projeto. Então, isso sim, a gente pode identificar como sendo um dos objetivos. Isso integra as pessoas, interage, faz com que as pessoas comecem a interagir entre si e aprendam a trabalhar coletivamente. Isso é o objetivo também da dinâmica de grupo. A importância proporciona a integração, como eu disse, a inter-relação dos membros da equipe, e com que para possa conquistar o sucesso, seja ele pessoal ou coletivo. Veja que interessante, quando eu estou numa equipe, eu tenho meus objetivos. Então eu trabalho junto com uma equipe que tem o objetivo de atingir determinado resultado final. Porém, esse resultado final vai render o quê? Um salário, por exemplo, vai me render dividendos, financeiramente falando. Só que eu quero comprar uma TV, o outro ele quer comprar um carro, o outro quer comprar uma casa. Então, esse trabalho de grupo, essa atividade em grupo, além de me oferecer mais conhecimento para meu currículo, para minha formação, eu também atendo às minhas necessidades pessoais, ou seja, eu posso ter o desejo de comprar algo, né, uma bike, por exemplo. Então, o meu sucesso está onde? No trabalho em equipe, que eu ganhei esse valor para eu poder comprar a minha bike. Então, coletivamente, chegamos ao nosso sucesso, o resultado final. E, pessoalmente, estou comprando uma bike para mim. Isso, na verdade, é o quanto é importante o trabalho de dinâmica de grupo. E aí nós podemos ver a aplicabilidade. É no processo seletivo, então nós temos essa técnica, aí a gente já fala de técnica, não? De dinâmica de grupo. No treinamento e desenvolvimento de pessoal, nós usamos como técnica de treinamento, de repente, a questão da importância do trabalho em equipe é fundamental durante um treinamento. Aprimoramento, integração e transmissão de conhecimento, também se faz um trabalho de dinâmica de grupo. E capacitação profissional, né? Isso também ajuda em termos de aplicabilidade da dinâmica de grupo. Ok, gente? É isso que faz com que eu comece a entender qual foi a contribuição dos nossos colaboradores, ou seja, a importância da dinâmica de grupo. Nós falamos da importância do RH e agora nós vamos entender a importância de alguns teóricos. Kurt-Lewin e a sua proposta da teoria de campo ou campo psicomagnético. Galderon e Goga em relação uma relação significativa entre duas ou mais pessoas, seria o conceito, né? Que se passa através de ações encadeadas. O que é isso? Esses dois autores, eles propõem a importância de se trabalhar em grupo, o que a gente acabou de falar agora. Duas ou mais pessoas se unem e desencadeiam suas ideias para atingir um determinado objetivo, seja ele na esfera social, seja na esfera profissional. Pichon-Rivière define como grupo um conjunto de pessoas ligadas no tempo e espaço, articuladas por uma mútua representação interna que se propunha explícita e implicitamente a uma tarefa. Novamente, fala-se de várias maneiras, cada um com a sua defesa de tese, mas que na verdade tudo se afunila no trabalho da equipe, dos indivíduos que se unem, e ali eles decidem atingir determinado objetivo, mas que cada um está a sua parcela de colaboração, independente de tempo e espaço, independente do que cada um tem para oferecer. O importante é que eles têm afinidades, perceberam suas afinidades e a partir daí conseguem atingir o objetivo. Então é importante uma equipe, se os seus elementos não tiverem afinidade, essa inter-relação for importante e respeitada, não se atinge o objetivo. Tá? Assim como Sylvia Alane, né, é outra pessoa, e o próprio Freud, que aborda principalmente a questão das motivações
e os processos defensores de cada indivíduo. Aí nós entramos numa esfera mais psicanalítica, mas muito mais na questão das motivações. E a Silvia Alani é muito mais uma questão social, um trabalho muito mais na esfera social, que vai de encontro ao que o Galderon e o Góvia abordam. Legal? Então, esse é outro referencial importante que na aula nós vamos abordar com mais profundidade. E, para finalizar, gente, a dinâmica de grupo, nós temos grupos primários. Grupos primários, gente, é a família, é o grupo de amigos, é o vizinho, que estão próximos, que têm mais intimidade, que estão mais próximos de nós. E grupos secundários, gente, são aqueles que estão próximos, mas ficam num outro plano. Seria um grupo de trabalho, seria um grupo religioso, que se reúne vez por outra com objetivos simples. Vamos fazer isso hoje. Então, nós temos aí esses grupos primários e grupos secundários. Isso também a gente vai poder discutir, porque esses grupos secundários, na verdade, eles ocorrem o tempo todo. Basta lembrar a vocês, por exemplo, grupos na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, na adolescência, ou como a gente mudava de grupo o tempo todo na adolescência. Claro, ficamos com algumas pessoas mais próximas, não? Mas normalmente a dinâmica fazia com que nós estávamos sempre em busca de novos grupos para aprendizado. Olha só, palavrinha aprendizado aí. E o grupo primário não, o grupo é grupo familiar, que vai ficar junto com a gente um longo tempo. Né? O grupo de amigos também, amigos, né? Por exemplo, eu tenho amigos da época de colégio, a gente se reúne sempre que pode para trocar ideia, se divertir, rir, enfim, e resgatar algumas boas lembranças. E as principais características dos grupos sociais, aqui eu quero ler pelo menos 7 que eu identifiquei, ok? Uma pluralidade de indivíduos, precisa haver mais que uma pessoa num grupo, pluralidade de indivíduos. Interação social, né? Importante, que o grupo seja organizado, precisa haver uma certa ordem no grupo, senão vira bagunça, não é grupo, é bando, né? A objetividade e exterioridade, o grupo está acima do indivíduo, isso é importante, ninguém está acima de ninguém, legal? Objetivo comum, é aquilo que a gente abordou, né? Queremos chegar aqui, que cada um tem o seu individual, mas o objetivo tem que ser comum para todos comungarem nas mesmas ideias. A consciência grupal, isso é fundamental, pensamentos, ideias, sentimentos são compartilhados pelos membros do grupo. Temos que comungar dos mesmos princípios. E continuidade, a interação entre os membros do grupo precisa ser duradoura para que possa dar continuidade. No ambiente de trabalho, preferencialmente o grupo seja contínuo para atingir os objetivos e a autoconfiança é fundamental. Ok, gente, espero ter podido contribuir com vocês antes da aula de quarta-feira, que será esse tema abordado lá. Ok, gente? Se cuidem. Um abraço.